voto que o Sukuna precisou fazer para poder vencer o honrado, para poder vencer Satoru Gojo. E sinceramente, galera, eu achei muito positivo pra trama o Gege revelar como foi mais aspectos do golpe final que levou Sukuna a ganhar do Gojo. Mas e aí, foi convincente? Ainda carrega problema nessa vitória? E nesse review aqui também vamos falar do Miguel e toda a sua desenvoltura como o negão do Jujutsu. Simbora para mais uma revisão de Jujutsu Kaisen. Olá galera, eu sou o Gui Tassiano, seja bem-vindo ao canal. E vamos lá galera, vamos lá porque eu já tô mais do que atrasado. Começo do capítulo, o Miguel chega com o Larue, cuja técnica foi ela que salvou o Yui e o Kusakabe. Você pode ter se perdido aí em quem é o Larue, mas ele é um dos personagens que eu mais queria ver sim na trama, pode acreditar. Ele é um membro do grupo do Getou, que tem muitos randoms no grupo do Getou, mas esse de fato é o personagem fortão, bombadão. Não sei se ele tem algumas coisas nos mamilos de coração, não sei. Ou eu tô imaginando isso. Mas ele também consta no databook comentando no grupo por achar o Getou um gato. Gostoso. E eu queria saber, pô, qual o poder do resto da galera do Getou? Principalmente desse maluco bombado, que em Shibuya parou até uma treta. Queria muito saber, e agora que eu sei, eu achei uma bosta. Mas iremos ainda falar sobre a técnica Jujutsu dele. O capítulo segue com o Miguel muito estiloso e careca, que é um fato importantíssimo, carecão da massa. E o Miguel, com todo o seu estilo, com toda a sua carecosidade, está sendo persuadido, pelo Yuta e pelo Larue, para lutar em prol do Japão. Mas o Miguel desconversa, o Miguel diz que já pagou a dívida, não tem por que se arriscar, tititi, tututu. Até que numa conversa a sós com o Larue, ele acaba cedendo e aceitando a luta com o Sukuna com certas condições. A primeira condição é que tanto o Gojo quanto o Yuta tenham lutado e perdido primeiro. Depois, a outra condição é que o Sukuna tenha sido grandemente enfraquecido e não possa mais usar sua expansão de domínio. Ele não é louco de enfrentar alguém que possa usar o domínio, muito mais o Sukuna. Alguém pode derrotar o Satoru Gojo. Miguel não é tolo. E a outra e última condição é que o Larue vá com ele. Os brothers juntos, vencendo ou morrendo juntos. E quando eles chegam lá, o Sukuna está vulnerável, com o domínio selado, técnica reversa lentificada, perdeu um braço esquerdo, um dos braços direitos está enfraquecido, o coração está sem recuperação. Sukuna está chumbado, só me dá pipoca de quem quer uma vantaginha, pia. E já começamos como? Com uma investida contra Sukuna pela técnica do Larue. Aparece e se materializa uma mãozona que pega o Sukuna e espragata na parede. Essa técnica se chama Pegador de Corações. Ele consegue projetar uma mão gigante lá, cujo Sukuna corta e sai bem facinho dela. E parte do corte é materializado na mão do Larue. Por quê? Porque ele projeta até uma mão gigante, mas 1/10 do dano vai para o corpo do feiticeiro. E essa técnica para mim é uma repetição muito falha da técnica do Zenitsu, que ele projeta punhos gigantes no céu. Não achei nada demais a técnica do Larue. Aí vem a técnica do Miguel. O Miguel tem o Oduou, que é a música exorcista. A batida do seu corpo repele maldições enquanto bufa o seu físico. Ou seja, ele nerfa inimigos, nerfa maldições enquanto se fortalece. E a propósito, o Gojo lê a técnica do Miguel tranquilo com 6 olhos, passa o CPF do Miguel, a parcela, se já foi matriculado quando criança em escola pública. Gojo faz o panorama todinho só olhando, ele explica a técnica do Miguel, reforçando nesse capítulo como sim, os 6 olhos são ótimos para detectar fluxo de energia, materialização de técnica, conceito da técnica em si, o que sim ainda levanta a coerência de como o Gojo não conseguiu decodificar que o Sukuna estava conjurando um corte de destroçar o mundo. Quanto mais o Gege explica, mais tem essa lacuna dos 6 olhos aí. Vamos chegar no voto do Sukuna e vocês vão ver o que eu tenho para falar sobre isso. Mas em uma conversa lá, o Gojo diz, ó, 99% dos feiticeiros são japoneses e comparado ao corpo dos negões maravilhosos aqui da África, uma técnica que fortalece tanto o físico, cara, Miguel, você é perigoso.
Miguel acusa ele de preconceito, mas o Gojo tá certo. Porque os japoneses são baixinhos, isso é uma estatística. Os morenos, os negões, têm uma predisposição atlética. Não é que todos são, mas tem uma predisposição muito vantajosa, tem uma boa genética. Na verdade, eu acho isso um elogio. Podia ser um negão pirocudo correndo aí, pulando no basquete. Melhor cortar essa parte do vídeo. Gojo faz uma analogia à técnica do Miguel, que é a seguinte. Em uma maratona, só com energia para bufar o físico, assim, o Gojo ganharia uma maratona do Miguel. Mas ele venceria o Sprite, ele venceria a largada. E é isso que ele faz com o Sukuna. Com o seu poder físico, ele bloqueia, pá, murro na boca do bucho do Sukuna. E literalmente é boca do bucho. E outro murro no Sukuna, pá, o Sukuna apanha todo capítulo. Todo capítulo tem que tomar uma mãozada, senão não é luta pro Sukuna. Chosou entra no meio desse combate aí e dispara um tiro de sangue na qual o Sukuna esquiva. O Yuji aparece também com uma manchetada na cara do Sukuna. E nesse momento que todos estão aparecendo mais lutadores para pressionar o Sukuna, temos a revelação de seu voto. Contra Gojo lá, sem um braço, todo cacumido, todo lascado, ele conseguiu conjurar o corte que atravessa o mundo, corte que corta o mundo, através de um voto. Um voto restritivo. Para o Sukuna conjurar esse corte que corta o mundo, esse desmantelar que corta o mundo, naturalmente, ele precisa do selo de mão chamado Enmaten. Enmaten, que por sinal eu já falei aqui no canal desse selo de mão do Sukuna, que é o mesmo que ele usa para o seu domínio. Esse selo representa Enmaten, deus do destino, da morte e do inferno. Sim, se eu não me engano, é um dos 12 Devas. Mas isso é papo para outro vídeo aprofundando aí no simbolismo do selo de Sukuna. O importante é que o Sukuna precisava desse selo para conjurar o corte que corta o mundo. Mas ele fez um voto capcioso, que alguns não estão entendendo a vantagem ou a desvantagem que o Sukuna exerceu. Vamos lá. O corte que corta o mundo com o selo do Enmaten, ele usava o selo, o corte apareceria e seria uma ação. Qual ação? Fazer o selo. Só que naquele momento o Sukuna estava sem braço, todo cacumido. Ele queria fazer o corte sem precisar do selo. Então, em troca de poder usar o corte sem precisar do selo, ele fez um voto. Tipo, ó, eu preciso de uma ação, o selo, para invocar o corte que corta o mundo. Quero invocar o corte aqui sem fazer o selo, mas todas as vezes que eu fizer de agora em diante, eu não só vou precisar do selo, uma ação, mas na verdade de 3 ações. Depois da morte do Gojo, daqui pra frente, quando eu quiser usar o corte que corta o mundo, eu vou precisar da ação 1, o selo, ação 2, o cântico, fazer o cântico, e ação 3, apontar para o alvo. 3 ações. Então Sukuna quis conjurar o corte, na qual ele precisava de uma ação, que era só o selo, sem essa ação. Porém, de agora em diante, no lugar de só precisar do selo, que era uma ação, ele precisará de 3 ações. Selo, cântico e apontar. Ele complicou a própria técnica para o resto de sua vida, para poder fazê-la no easy, fazê-la sem selo, contra Satoru Gojo. E aí, foi aceitável, não foi? Eu gostei, eu acho que deu uma suavizada aí na manifestação do corte. Mas se o autor quer realmente imitar Hunter x Hunter, que a gente sabe que voto e tal, são paradas da escrita do Togashi, faltou o elemento do risco. Já foi dito em Jujutsu que quanto maior o risco, maior a vantagem do feiticeiro. O exemplo claro é a técnica monstruosa da Mei Mei, cujo risco que o corvo executa já é a autodestruição, o risco máximo. Então a dosagem do impacto vai para níveis absurdos. Nanami falar a sua técnica pro inimigo para se fortalecer, tô dando informação a você, aumentando o meu risco e assim eu fico mais forte. Porém, galera, esse voto do Sukuna ignorou o fator risco. Não importa se ele vai prestar 3 ações pro resto da vida, ele ia morrer ali. O risco que o Sukuna estava passando era absurdo, então ele tinha que oferecer na balança algo para contracenar com esse risco. E você pedir um atalho para uma técnica que você não pode usar e por isso você vai morrer, é muito vantajoso ao Sukuna. Cara, o risco, ele tá numa situação de morte. Então, para ele poder usar o corte que salvaria a sua vida, dependendo desse risco, ao meu ver, seria mais lógico uma condição ainda mais pesada.
Por quê? Porque só teve vantagem isso. Só teve vantagem. Ele não fazendo a condição de sua própria técnica, no momento mais perigoso de sua vida, só em troca de fazer mais 2 movimentos extras nas lutas futuras, pra mim ele saiu muito no lucro, muito no lucro. Ele não se colocou em desvantagem, ele não deveria aumentar os seus poderes ou conseguir uma capacitação melhor se ele não se colocou em desvantagem. Ele já estava na merda, ele já estava na desvantagem máxima. Ele tinha que, ao meu ver, pagar algo bem mais pesado. Mas eu gostei dessa informação, eu achei bem suavizadora, porém ainda não muda o fato que os 6 olhos viriam à conjuração da técnica. Treta aí nos comentários e me xinguem também, como sempre. Continuando a luta, o Sukuna perde uma mão. Perde pra quem? Pra Maki Zenin, que aparece toda gatona, toda gostosona, cortando a mão do Sukuna e mostrando que sobreviveu a um Black Flash. Nesse momento, o Yuji sente que podem vencer. Sukuna tá sem selos de mão, sem técnica reversa. Todos podem vencer. Até um certo flash negro pairar. A luz negra ilumina o desespero, pois Sukuna atinge um flash negro no Larue. E o Gojo, com 2 flash negros, recuperou sua capacidade de técnica reversa. Ele deixou a exaustão de suas habilidades Jujutsus polidas novamente, com 2 flashes negros. E esse é o segundo flash negro do Sukuna. Ele deu um Imaki e agora dá um no Larue. E o Rei das Maldições vai recuperar sua regeneração massiva. Piorou pra todo mundo, dependendo da proeficiência de energia amaldiçoada que o Sukuna recuperar, quem sabe o autor mete até ele usando um domínio aí. Pobre Miguel quis a vantagem do sem domínio e agora vai tomar um domínio se o Sukuna se recuperar no 100% pipoco. E aí é mais uma sacanagem do Gege, galera, porque o papel narrativo do Larue, aí nessa luta, foi aparecer só pra tomar o Black Flash pro Sukuna se recuperar. A função desse personagem só foi recuperar o Sukuna. Apareceu do nada pra recuperar o Sukuna, porque o Sukuna precisava se recuperar. Ele podia dar um flash negro em cada um, mas o autor achou melhor colocar um personagem que pode ser dispensável no combate pra fazer a recuperação do Sukuna. E eu não crio pilha com isso não. Eu até que gostei. Galera, deixa nos comentários o que achou desse capítulo e o que você achou aí desse voto do Sukuna. Vamos bater aquele papo gostoso. Ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e valeu!